Nos próximos capítulos de Etamundo Melhor, a vida de vigarista de Zuma está prestes a dar uma guinada desastroso. Junto de sua fiel comparsa, Zenaide, a trambiqueira decidirá roubar uma loja de roupas. A dupla entra no estabelecimento fingindo inocência, mas a intenção é das piores. Com um plano bem ensaiado, elas tentarão distrair o vendedor para furtar mercadorias, mas o esquema sairá do controle e acabará virando um verdadeiro caos. Logo ao entrar, Zuma adota sua habitual postura arrogante e afetada. Em mãos, segura um exemplar surrado de seu livro de autoajuda, aquele que ninguém quer comprar. Caminha até o balcão com um sorriso forçado e tenta convencer o atendente de que sua publicação vai mudar a vida dele. Boa tarde, meu querido. Eu sou Zuma, escritora, filósofa e mulher de grande visão. Vim lhe apresentar a obra que transformará sua alma e sua mente. Ela anuncia, erguendo o livro como se fosse um troféu. O vendedor, impaciente e já acostumado com figuras exóticas, responde seco. Moça, agradeço, mas estou no meu horário de trabalho. Não tenho tempo para isso. Zuma, porém, não desiste. Enquanto insiste com suas frases feitas e exageros espirituais, Zenaide, discreta, começa a circular pela loja com uma sacola. Fingindo observar peças, ela vai discretamente pegando vestidos, calças e blusas e escondendo tudo na bolsa de pano. O truque parece funcionar. E Zuma se esforça para manter o vendedor ocupado. Deixe o ceticismo de lado, rapaz. Olhe esta frase. A alma que brilha na escuridão é a que nunca se apaga. Não é lindo? É profundo, diz ela, colocando o livro aberto diante do rosto do homem. Zenaide, atrás de uma arara de roupas, faz um gesto rápido com a cabeça, sinalizando que já terminou o trabalho. Zuma, percebendo o recado, encerra a conversa. Vejo que o senhor ainda não está pronto para a iluminação. Vamos, Zenaide. Vamos deixar este jovem na ignorância dele, diz ela, girando nos saltos como se estivesse em um palco. Mas o teatro desmorona na hora da saída. Antes de cruzarem a porta, a alça da sacola se solta das mãos de Zenaide e a bolsa cai no chão, espalhando uma série de roupas da loja pelo chão. O vendedor arregala os olhos ao ver os produtos que ele acabara de dobrar e pendurar. O que é isso? Roubo! Vocês me roubaram! Ele grita correndo até a entrada. Zuma tenta manter a pose, mas já está pálida de medo. Zenaide, desesperada, tenta recolher as roupas caídas. O caos está instaurado. Clientes se afastam assustados. O comerciante continua aos berros. Ladras, polícia! Estou sendo roubado! Seu guarda! Coincidentemente, um policial que fazia ronda pela rua escuta o alvoroço e corre até a loja. Em segundos, ele se posiciona entre as duas mulheres e a saída, bloqueando a fuga. Paradas! O que está acontecendo aqui? Pergunta o oficial, já colocando a mão no cacetete. O vendedor não hesita. Essas duas, armaram um plano. Uma distraiu, a outra roubava. Estavam agindo em conjunto. Zuma tenta improvisar uma desculpa. Senhor policial, eu sou escritora, mulher de fé e princípios. Não sabia de nada. Foi essa empregada que aproveitou o meu momento de inspiração para cometer esse ato horrendo, diz ela, apontando para Zenaide. Zenaide fica indignada. O quê? A ideia foi sua, dona Zuma. Eu só fui junto porque a senhora jurou que era só distração. Disse que não ia dar em nada. O policial franze a testa, percebendo que está diante de duas trambiqueiras sem nenhuma sintonia. Ele se aproxima, pronto para algemá-las. As duas vêm comigo para a delegacia. Vamos esclarecer isso lá. Zuma e Zenaide se entreolham. É o momento do desespero. Num ato súbito, Zenaide arranca a bolsa dos ombros e acerta o policial com um golpe certeiro no peito. O homem se desequilibra e cai de costas no chão. Agora, Zuma, corre! As duas saem em disparada pela calçada, empurrando pessoas, tropeçando em bancas e derrubando sacolas. O vendedor ainda tenta ir atrás, mas logo desiste ao ver o policial se levantando furioso. Minutos depois, as fugitivas chegam em casa completamente ofegantes. Zuma encosta na porta, tentando recuperar o fôlego. Ufa! Essa foi por pouco! Meu coração quase saltou pela boca! Zenaide ainda está em choque. A senhora ia me entregar! Quase me fez de bode expiatório! Zuma, sem vergonha alguma, responde. Ora, minha filha, é cada uma por si na hora do sufoco. Mas você foi brilhante com a bolsada. Nunca mais vou duvidar do seu talento. Apesar da fuga, as duas sabem que a polícia já está em busca delas. O vendedor fez questão de anotar todos os detalhes. Zuma, no entanto, ainda acredita que pode se safar. Vamos nos esconder por uns dias.
Essa cidade é grande, ninguém vai nos achar tão fácil. E depois, sempre há outro golpe. Mas os dias de trambiques de Zuma e Zenaide parecem estar com os dias contados. A fama das duas começa a correr pelas ruas, e a próxima tentativa de enganar alguém pode ser a última. Resta saber até quando elas conseguirão escapar da justiça. Ou se o próximo passo será atrás das grades. Afinal, como dizia Zuma em seu livro, a verdade é como um espelho, cedo ou tarde se quebra. Mal sabia ela que quem estava prestes a quebrar era sua própria sorte. Apesar de ter escapado por pouco da prisão, Zuma não conseguia relaxar. Em casa, ainda ofegante, ela trancou as portas e fechou as cortinas, como se isso pudesse protegê-la das consequências de seus atos. Zenaide, por outro lado, tentava manter o bom humor, rindo da situação. Você viu a cara do guarda quando levou minha bolsada? Parecia uma mula levando coice, disse ela aos risos. Ria enquanto pode, Zenaide. Isso vai nos custar caro. Se aquele vendedor descreveu bem nossas caras, estamos feitas! Respondeu Zuma, mordendo as unhas. As duas sabiam que o caso poderia ir parar nas mãos do delegado, e a ficha corrida de Zuma já não era exatamente limpa. Para piorar, os boatos sobre o roubo logo se espalharam pelo bairro, deixando Zuma ainda mais nervosa. Ao sair para comprar pão no dia seguinte, ouviu cochichos pelas costas e olhares atravessados. Eu sou uma mulher de cultura, uma escritora. Que ousadia é essa de me olhar como se eu fosse uma ladra? Desabafou para si mesma, tentando manter a pose. Enquanto isso, na delegacia, o comerciante prestava depoimento e fazia um retrato falado das duas golpistas. O policial que havia levado a bolsada jurou vingança e prometeu encontrá-las. A investigação começou rapidamente, e Zuma logo entrou na lista dos principais suspeitos. Com medo de ser capturada, Zuma decidiu sumir por uns dias. Arrumou uma mala pequena e tentou convencer Zenaide a fazer o mesmo. Vamos dar um tempo fora daqui, ficar em algum lugarejo esquecido, só até a poeira baixar, sugeriu ela. Eu não quero viver fugindo, já passei dessa fase, retrucou Zenaide. Pois eu não vou deixar que me coloquem numa cela fria com criminosas de verdade. Eu sou refinada demais para isso, respondeu Zuma, orgulhosa. Na mesma tarde, enquanto tentava pegar um ônibus clandestino para o interior, Zuma foi surpreendida por dois policiais à paisana que a reconheciam da descrição feita pelo comerciante. Ela tentou fugir de novo, mas acabou tropeçando nos próprios saltos e caiu no chão. Zuma Cabral, a senhora está presa por furto! Anunciou o policial, algemando-a diante dos olhares curiosos. No caminho para a delegacia, ela ainda tentou convencer os guardas de que tudo não passava de um mal-entendido literário. Eu apenas queria divulgar meu livro. Aquilo foi um lapso da minha assistente, só isso. Mas não colou. Zenaide também acabou detida no mesmo dia e as duas foram levadas para prestar depoimento. Pela primeira vez em muito tempo, Zuma se viu diante de algo que não podia manipular com charme ou lábia. A justiça. Se for para apodrecer numa cela, quero uma com biblioteca, murmurou resignada, enquanto era conduzida pela delegacia. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, a noite na rádio prometia fortes emoções. Dita, até então desacreditada por muitos, surpreendeu a todos ao subir no palco. Nervosa, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, ela encarou o público. Por um instante pensou em recuar. Mas bastou fechar os olhos e sentir a melodia invadir seu corpo para que algo mágico acontecesse. Quando sua voz ecoou pela sala, um silêncio reverente tomou conta do local. O encanto foi imediato. Lúcio, observando a performance, sussurrou arrependido. A voz dela parece de outra época. Eu fui tolo ao dispensá-la por não ter classe. Isso não vale nada perto do talento que ela carrega. Com a apresentação, Dita provou seu valor. A plateia se levantou, aplaudindo com fervor, gritando seu nome em uníssono. Ao ver seu salário no fim do show, ela sorriu aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha dado a volta por cima. Enquanto isso, Estela se reunia com Dirce, a responsável pelo orfanato. Tocada pela situação das crianças, ela fez uma proposta. Eu quero dar aulas. Elas não têm acesso à educação e isso me abalou profundamente.
Dirce hesitou, sem entender. Mas você vai trabalhar de graça? Pela educação delas, sim, respondeu Estela com convicção. O acordo foi fechado, mas o entusiasmo durou pouco. Dirce avisou Zuma, que fingiu alegria. Que coisa maravilhosa! Vou contar às crianças! Por dentro, porém, fervia de raiva. Assim que ficou sozinha, murmurou: educação faz pensar, e pensar faz questionar. E eu não quero criança nenhuma me questionando. Do outro lado, no sítio, Asdrubal, Maria Divina e seus companheiros chegavam e libertavam Cunegundes e família, que estavam amarrados. Candinho havia descoberto que tentaram vender o sítio sem autorização. Maria Divina desmascarou Cunegundes, que furiosa a expulsou. Ela não vai sair, não! Rebateu Zé dos Porcos. Vai ser demitida por dizer a verdade? A confusão foi interrompida por Asdrubal. Ninguém é demitido sem meu consentimento. Candinho me deu plenos poderes. Cunegundes empalideceu quando ele anunciou: a partir de hoje, o sítio fica sob comando de Maria Divina. Eu avisei, debochou Medeia. Quem tenta passar a perna, uma hora leva o tombo. Cunegundes passou mal com a notícia. A mudança era definitiva. Enquanto isso, Zuma, enfurecida, procurava Ernesto. Uma enfermeira quer ensinar as crianças. E qual o problema com isso? Ele perguntou. O problema é que elas vão perceber que as contas não batem, vão questionar nossos livros falsos. Eu quero elas ignorantes, submissas. Então o que você quer que eu faça? Ernesto questionou. Acabe com a sala de aula. A tal enfermeira está preparando tudo agora mesmo. Pouco tempo depois, Ernesto contratou 2 capangas para destruir a sala. Ao vê-lo saindo da escola, Samir e Felícia ouviram os planos e correram para avisar Candinho. Um homem mau vai destruir a sala da Estela! Gritou Felícia. Homem mau? Como ele é? Quis saber Candinho. Tem bigode e usa terno branco, respondeu Samir. Ernesto! Exclamou Candinho, correndo apressado, mas tropeçando nos cadarços desamarrados. Caiu no chão com dor na perna. Acho que não consigo ir, disse com dificuldade. Vocês precisam chamar o Celso. Samir e Felícia correram até ele e contaram tudo. Celso buscou ajuda de um segurança e foram juntos para a escola. Chegando lá, flagraram Ernesto e os capangas destruindo tudo. Parados! A festa acabou! Gritou Celso. Você, como sempre, no meu caminho, zombou Ernesto. Você passou do limite. Atacar crianças, Ernesto? Elas não devem aprender. Nem você deve me impedir. Nesse momento, um dos capangas atacou o segurança e o outro golpeou Celso, que desmaiou. Trancado dentro de um armário, ele acordou horas depois desesperado. No dia seguinte, Estela e Anabela encontraram a sala destruída. Estela chorava, sem saber como recomeçar. Então ouviram um barulho no armário. Ao abrir, encontraram Celso, machucado. Eu tentei impedir, juro! As crianças me avisaram! Foi o Samir! A revelação caiu como uma bomba. Celso sabia que tudo aquilo era obra de Zuma. Saiu decidido a confrontá-la. Você mandou Ernesto destruir a sala! Acusou Celso. Zuma, tentando se manter firme, respondeu. E se mandei? Não se meta no meu caminho ou conto tudo o que você esconde do seu priminho. Enquanto isso, Candinho chegava à escola e se deparava com a destruição. Onde está o Celso? Perguntou. Ele saiu logo depois de falar do orfanato, respondeu Estela. Candinho, desconfiado, seguiu até o local. Lá, Ernesto zombava de Celso. Saiu do armário, hein? O que você quer agora? Indagou Celso. Te avisei para não se meter. Os dois começaram a se encarar com hostilidade. Zuma tentou apaziguar. Parem! As crianças vão ouvir. Elas já sabem, rebateu Celso.
Foi o Samir quem me avisou. Zuma ficou em choque. O Samir? Zuma continua determinada a conquistar Candinho e garantir seu lugar como a nova milionária da cidade. No entanto, ela não contava com a astúcia de Policarpo. O burro fiel e ciumento de Candinho percebe que há algo errado e se torna o maior obstáculo entre a vilã e seu plano. A cada passo que Zuma dá, Policarpo está um passo à frente, pronto para desmascará-la. E será justamente ele o responsável por fazer Candinho começar a desconfiar que Samir é, na verdade, seu próprio filho. Tudo começa quando Candinho, ingênuo e sempre disposto a ver o bem nas pessoas, é envolvido pelas palavras doces e o comportamento sedutor de Zuma diante das crianças do orfanato. Mas enquanto ela conversa com o caipira, Policarpo se aproxima em silêncio. De repente, o burro empurra a mulher com a cabeça, deixando-a visivelmente irritada. Mesmo assim, Zuma tenta manter a pose. Eu tô começando a achar que esse burro tá com implicância comigo, Candinho, diz ela, tentando rir. Mas Policarpo relincha novamente, ainda mais forte. Zuma se vira para o burro e diz com desdém: se ele tá com ciúmes, quer dizer que tá vendo alguma coisa entre a gente, né? Candinho, sem graça, desvia o olhar e coça a cabeça, envergonhado. Zuma, achando que tem vantagem, mostra a língua para o burro. É o suficiente para Policarpo dar um coice certeiro que a derruba no chão, sob o riso das crianças. Indignada, ela se levanta e encara o animal. Você vai se arrepender disso. Agora é pessoal. Policarpo relincha como se a desafiasse. Zuma se vira para Candinho, muda o semblante e se despede com doçura. Após sua saída, Candinho se aproxima do amigo e diz: Ara, será que ela estava ameaçando eu? Ou será impressão minha? Policarpo faz um sinal com a cabeça. Candinho franze a testa. Tava mesmo? Ô lasqueira, mas é a segunda vez que tu dá coice nela, hein? Mais tarde, em outra parte da cidade, Manuela e Dita levam Joaquim ao hospital, onde são atendidas por Estela. A enfermeira impressiona Manuela com sua doçura e beleza. Mas você é muito bonita, e acalmou meu sobrinho tão rápido, comenta Manuela. Quando pergunta se Estela tem filhos, a enfermeira engasga. Não. Mas tem uma irmãzinha que deve ter a idade do seu sobrinho. Ela está ali, esperando. Olha só, que sorte a sua, diz Manuela empolgada. Eu tô precisando de um emprego, e sou ótima com crianças. Estela, aliviada, aceita a ajuda e contrata Manuela como babá, sem imaginar que aquela mulher vai ajudá-la muito mais do que com Anabela. Mais tarde, Celso chega ao hospital, e ao ver Estela, se aproxima. Onde está a Anabela? Eu vim levá-la para casa. Mas Estela o surpreende. Não precisa mais se preocupar. Já encontrei uma babá excelente. Celso sorri meio sem graça. Que bom. Mas confesso que gostava de ficar com ela só para ver você chegar. Estela se emociona. Eu fui injusta com você. Tá se mostrando um bom homem. Celso a abraça, mas dentro de si sente o medo corroer. O segredo que esconde pode acabar com tudo. Enquanto isso, no dancing, Tamires perde a paciência com Ernesto, que vive escondido no quarto. Volta a trabalhar nas ruas com aquela sua fantasia, ela exige. Mas Tamires, nas ruas eu posso ser pego. E eu não sou mulher de bancar homem vagabundo. Ou volta pra rua ou rua de casa. Sem saída, Ernesto obedece. Horas depois, Candinho e Policarpo passeiam quando veem um grupo de crianças brincando em volta de um homem vestido de canguru. Policarpo estranha a figura e começa a relinchar. Candinho se aproxima e pergunta: Mas que bicho é esse? Parece até um cachorro gordo. O homem, irritado, responde: Mande esse burro calar a boca ou eu chamo a carrocinha. Candinho não deixa barato. Ninguém ofende o Policarpo na minha frente. Os dois começam a discutir até que Candinho arranca a cabeça da fantasia e dá de cara com Ernesto. É o Bigodinho! Você tá fantasiado para fugir da polícia! Ernesto tenta fugir, mas Candinho o segura pela cauda. Ernesto escapa, mas Policarpo impede que Candinho corra atrás. Ué, por que tu não deixa eu ir atrás dele? Pergunta Candinho. Policarpo aponta com a cabeça para o orfanato. Candinho estranha, mas resolve seguir o amigo. Lá, vê Samir e Felícia saindo apressados. Samir! Grita Candinho esperançoso. Samir sorri, mas Felícia o puxa. Azuma disse para não desviar do caminho. O menino abaixa a cabeça e segue. Ué, por que o Samir não veio falar comigo? Pergunta Candinho. E o que o Celso tá fazendo entrando no orfanato? Policarpo o empurra até a janela.
Lá dentro, Candinho vê Celso conversando com Zuma. Olha, Policarpo, parece até que eles são amigos. Lá dentro, Zuma, ainda irritada, reclama. Aquele burro me deixou toda machucada. Celso ri. Policarpo é mais esperto que o dono. Sempre tive medo dele me desmascarar. Zuma, furiosa, rebate. Se esse burro for uma ameaça, mando ele pro fim do mundo. Nesse momento, Estela entra com Samir e Felícia. Ao ver Celso, pergunta. O que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto. Responde Celso, desconcertado. Zuma, tentando salvar a situação, inventa. O doutor Celso é um benfeitor da Casa dos Anjos. Mas Samir interrompe. É mentira! Eles querem me afastar do Candinho. Candinho entra firme. O Samir não mente. Por que querem separar a gente? Os vilões congelam. Então, Ernesto invade a sala. Zuma, precisamos dar um jeito no filho do Candinho. Ele já sabe que eu tô aqui. Estela se choca. Então é verdade? Vocês esconderam o filho dele? Celso tenta se justificar, mas Estela se afasta. Candinho o segura. Agora tu me explica tudo. Nesse momento, Policarpo empurra Samir, que cai. Candinho corre para ajudá-lo e vê uma marca na perna do menino. É uma asa de anjo. Meu Deus, é você, é o meu menino. Samir, em prantos, diz. Pai, o senhor é meu pai. Eu sabia. Eles se abraçam forte, enquanto os vilões atônitos tentam reagir, mas Policarpo se põe entre eles e o amor recém-revelado. Nada mais importa. A verdade veio à tona, e o burro que muitos chamavam de simples animal foi o verdadeiro herói. Ainda abraçado com Samir, Candinho sente os olhos marejados de emoção. Ele acaricia os cabelos do menino como quem tenta recuperar o tempo perdido. Meu filho, repete o caipira, a voz embargada. Eu procurei tanto por você, pedi tanto para Deus. Samir chora baixinho e responde. Eu também pedia todas as noites. Queria tanto saber quem era o meu pai. E olha só, era o Senhor, o melhor pai do mundo. Policarpo relincha atrás deles, como se celebrasse aquele reencontro tão esperado. Mas a paz não dura muito. Zuma se recompõe do choque e avança em direção aos dois. Chega! Grita, perdendo completamente a compostura. Esse moleque é meu! Ele cresceu comigo! Eu criei ele! Candinho se levanta com os olhos em brasa. Criou ele ou usou ele para me enganar? Você sabia que ele era meu filho esse tempo todo, não sabia? Questiona, a voz já mais firme. E mesmo assim você quis me afastar dele. Zuma tenta disfarçar. Eu só quis o bem dele. Acha mesmo que esse menino teria alguma chance ao seu lado? Um caipira sem estudo? Eu posso ser caipira, Zuma. Mas tenho mais coração que você vai ter a vida inteira, rebate Candinho. E é isso que um fio precisa. Celso tenta intervir. Vamos todos nos acalmar. Não é hora de discutir. Estela se aproxima, agora sem nenhum traço da doçura que antes dirigia a Celso. Ah, você ainda tem coragem de falar alguma coisa? Ela diz, firme. Você mentiu para mim, Celso. Manipulou, enganou e ainda participou de um plano para esconder uma criança do pai dele. Eu me arrependi, balbucia o vilão. Agora é tarde, Estela responde virando as costas. Ernesto, vendo que tudo está desmoronando, tenta fugir novamente. Mas Policarpo, atento, se posiciona em frente à porta, impedindo sua saída. Ele relincha alto, como um aviso. Ernesto recua, acuado. Sai da frente, burro maldito! Grita ele, mas Policarpo não se move. Não adianta, Ernesto, diz Candinho. Dessa vez você não foge. Zuma, tentando mudar o rumo da conversa, aponta para Candinho. E o que você vai fazer agora, hein? Acha que vai sair como herói? Você é só um matuto, não tem provas de nada. Nesse momento, Felícia, que até então estava calada, dá um passo à frente. Eu tenho prova, sim, afirma. Eu vi tudo. Ouvi todas as conversas escondidas. E posso contar tudo para a polícia. Zuma arregala os olhos. Sua traidora? Não sou traidora, responde a menina. Só não quero mais viver cercada de mentira. Candinho se volta para as crianças do orfanato. E nem elas merecem isso. Essa casa devia ser um lugar de amor, não de golpe. Zuma começa a tremer. Celso senta, pálido, passando a mão na testa. Ernesto tenta disfarçar um sorriso nervoso. E Policarpo permanece de pé como um guardião. Samir segura a mão do pai com força, como se temesse ser separado dele de novo. Nesse momento, a porta da frente se abre e entra um delegado, acompanhado de 2 policiais.
Stella havia feito uma denúncia anônima no caminho. Recebemos uma denúncia de que aqui estão envolvidos num esquema de sequestro de menor e fraude de identidade. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Candinho dá um passo à frente. Está cada vez mais desconfiado do envolvimento de Zuma com Candinho. Em um encontro tenso, ele decide abrir o jogo e faz um alerta direto à moça. Não brinca com os sentimentos do Candinho. Ele é puro, inocente, e você sabe muito bem que não está interessada nele de verdade. Zuma tenta disfarçar, mas o incômodo com a acusação é visível. Enquanto isso, Anabela, desconfiada de que há algo entre Stella e Celso, resolve sondar a amiga. Com um olhar curioso e um sorriso enviesado, pergunta: Stella, você e o Celso, tem algo? Stella, um pouco surpresa, desconversa. Imagina, Anabela, somos apenas bons amigos. Mas por quê? Você está interessada nele? Anabela apenas sorri e muda de assunto, mas a pergunta fica no ar. No outro lado da cidade, Dita mais uma vez tenta se aproximar de Thales, mas é rejeitada com frieza. Ele deixa claro que não quer nada com ela, e essa nova decepção a deixa ainda mais abatida. Candinho, que presencia a cena de longe, se incomoda com o desprezo de Thales e sente pena da moça. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Etamundo Melhor. Enquanto isso, Asdrubal decide procurar Margarida. Disposto a corrigir seus erros do passado, ele a chama para uma conversa. Eu sei que errei, Margarida, mas será que não posso ter uma nova chance com você? Margarida, ainda ressentida, hesita. Você sumiu, Asdrubal. E agora volta como se nada tivesse acontecido? Não é tão simples assim. No sítio, Medeia toma decisões drásticas e expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina de suas funções. Alega desorganização e falta de produtividade, mas fica claro que a decisão tem mais a ver com ciúmes e ressentimentos do que com trabalho. Cunigundes, ao saber da novidade, fica furiosa. Essa mulher tá passando dos limites. Aqui quem manda sou eu. De volta à cidade, Stella procura Celso e pede ajuda para lidar com Anabela, que anda cada vez mais rebelde e impulsiva. Eu confio em você, Celso. Só você consegue falar com ela de um jeito que ela ouve. Celso aceita ajudar, preocupado com o comportamento da jovem. Enquanto conversa com Picolé, Candinho abre o coração sobre seus sentimentos por Samir. Gosto dele como se fosse meu filho, de verdade. Não sei o que seria da minha vida sem aquele menino. Zuma, tentando reverter a imagem negativa que Celso espalhou, visita Candinho, mas ele, desconfiado, é direto. Você quer me enganar, Zuma? Tá pensando que eu sou bobo? Acha que não percebi que você quer me dar um golpe? Zuma, indignada, tenta se defender, mas Candinho não dá ouvidos. A relação entre os dois parece por um fio. A festa de aniversário de Samir corria animada na casa de Candinho. Balões coloridos, mesa farta, bolo enfeitado e muita alegria preenchiam o ambiente. Todos os convidados estavam distraídos com a comemoração, mas uma pessoa, em especial, não conseguia disfarçar o incômodo. Zuma. A vilã, que nos últimos tempos tentava se aproximar de Candinho com segundas intenções, observava de longe a cumplicidade entre o caipira e o menino. Samir, com seu sorriso doce, chamava o pai de coração para dançar, para rir, para brincar. Aquela ligação paternal crescia a olhos vistos, e Zuma sentia que seus planos estavam por um fio. Determinada a afastar Samir de uma vez por todas, ela decide agir. Com frieza, aguarda o momento exato em que todos estão distraídos e se esgueira pelos cômodos da casa até alcançar o quarto de Candinho. Lá dentro, procura pela cômoda onde o caipira guardava com carinho um dos seus maiores tesouros, o camafeu com a foto de sua mãe, Anastácia, símbolo de sua origem e da única lembrança física que tinha da mulher que lhe dera a vida. Zuma abre a bolsa discretamente e retira um pequeno anzol, já preparado para o golpe. Sussurra para si mesma com um sorriso ardiloso nos lábios. Na gaveta da cômoda. O camafeu com a foto da mãe do matuto. Vem com a mamãe, vem. Com mãos ágeis, enfia o anzol na fresta da gaveta e a puxa lentamente até que consiga abri-la por completo. Os olhos brilham quando avista a joia. Pega-a como se fosse um troféu e a observa por alguns segundos, sentindo o sabor da vitória. Mas, antes que pudesse esconder o objeto, Stella entra repentinamente no quarto. Ao ver Zuma sozinha ali, com a gaveta aberta, a moça estranha a cena. Zuma, o que você está fazendo aqui dentro? Assustada, a vilã age rápido.
Em um gesto instintivo, leva o camafeu à boca e o engole parcialmente, tentando esconder a evidência. Stella se aproxima desconfiada, mas ainda sem entender o que está acontecendo. Vendo Zuma com dificuldades para falar e se contorcendo, acredita que ela esteja passando mal. Você tá bem? Não entendo o que está dizendo. É algum problema de saúde? Eu sou enfermeira. Posso ajudar. Zuma apenas balança a cabeça, como se estivesse sufocando. Então se vira rapidamente e corre para o banheiro. Tranca a porta por dentro, se encosta na parede, ofegante, e cospe o camafeu na pia. Com um riso contido e vitorioso, olha para a joia nas mãos e sussurra. Otária, caiu direitinho. Enquanto isso, do lado de fora, Stella tenta compreender o que acabara de acontecer. A inquietação não passa, mas sem provas, ela apenas retorna para a festa, embora com a pulga atrás da orelha. No banheiro, Zuma limpa cuidadosamente o camafeu e o esconde em sua bolsa. Seu próximo passo já está arquitetado. Incriminar Samir e afastá-lo de Candinho de uma vez por todas. No dia seguinte, quando todos ainda falavam da festa e das alegrias do menino, Zuma faz sua jogada cruel. Em um momento em que Samir está distraído no quintal, ela se aproxima sorrateiramente e coloca o camafeu no bolso do garoto. Depois começa a gritar. Meu Deus, o camafeu do Candinho desapareceu! Todos correm até ela, inclusive Candinho, que se desespera ao saber do sumiço da joia tão importante. O camafeu da minha mãe? Mas eu deixei bem guardadinho. Com lágrimas nos olhos, começa a procurar pela casa inteira. E então, Zuma se oferece para ajudar na busca e convenientemente revira os bolsos de Samir, fingindo surpresa ao encontrar o camafeu com ele. Não pode ser, tava com um menino. O silêncio se instala como uma faca afiada. Samir, em choque, nega com veemência. Eu não peguei! Juro! Eu nunca faria isso, pai! Candinho, embora abalado, sente o coração dizer que o menino está falando a verdade. Mas os olhares de desconfiança começam a se espalhar. Zuma, com cara de ofendida, finge decepção. Eu não queria acreditar. Mas eu vi o menino saindo do quarto ontem. Stella, que ouvia tudo de longe, sente um estalo de desconfiança. Lembra do momento em que flagrou Zuma no quarto, da reação estranha, do desespero e da correria até o banheiro. Ela decide não ficar calada. Isso tá muito estranho. Eu vi a Zuma perto da cômoda onde o camafeu estava. Ela ficou nervosa, correu, se trancou. Todos se viram para Zuma, que agora começa a se enrolar nas palavras. A situação se inverte rapidamente e as máscaras começam a cair. Zuma tenta argumentar, mas as contradições são evidentes. Candinho, olhando nos olhos de Samir, se emociona. Eu acredito em você, meu filho. A tentativa da vilã de separar pai e filho começa a ruir. E Stella promete descobrir toda a verdade, custe o que custar. A aproximação entre Candinho e Samir está deixando Zuma e Celso em completo desespero. A megera, temendo que o vínculo entre pai e filho se fortaleça de vez, decidirá agir de forma cruel para separar os dois de uma vez por todas. Determinada a manter Candinho sob controle e longe da verdade sobre Samir, a vilã irá arquitetar um plano traiçoeiro. Roubará o camafeu que o matuto guarda com tanto carinho, presente de sua mãe Anastácia, e jogará a culpa no menino, fazendo com que todos acreditem que ele é um ladrão. Tudo começará quando Candinho, emocionado, decidir organizar uma festa de aniversário para Samir, com o intuito de alegrar o menino órfão e reforçar ainda mais os laços entre eles. A celebração será marcada por sorrisos, brincadeiras e um clima de esperança. Porém, nos bastidores, Zuma estará tramando sua armadilha. Durante a festa, a vilã ouvirá Candinho comentar com carinho sobre o camafeu que recebeu de sua mãe biológica e revelará que o objeto está guardado com segurança na cômoda de seu quarto. Vendo ali uma oportunidade perfeita para sua armação, Zuma sairá discretamente do salão da festa, invadirá o quarto de Candinho e furtará a joia, escondendo-a em seu próprio bolso. Enquanto isso, Candinho, tocado pela emoção do momento, decide mostrar a Samir a imagem de Anastácia que está dentro do camafeu. Ele pede a Celso que vá até o quarto buscar o objeto. Minutos depois, o irmão de Sandra retorna aflito, revelando que o camafeu desapareceu. O clima muda instantaneamente e a tensão toma conta do ambiente. Zuma, aproveitando-se da confusão, finge estar preocupada e decide iniciar uma falsa revista nas crianças presentes. Para ninguém acusar os meus anjinhos, vou olhar nos bolsos de cada um deles, anuncia, com falsa autoridade e olhar dissimulado.
No momento em que se aproxima de Samir, ela discretamente coloca o camafeu no bolso do garoto, para logo em seguida fingir surpresa ao encontrá-lo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Etamundo Melhor. Samir, você roubou o camafeu de Candinho! Grita a vilã, teatralmente, apontando o dedo para o menino. Samir, em choque e completamente indefeso, tenta se explicar. Não! Não fui eu! Eu nunca roubei nada! Mas Uma insiste na farsa, acusando-o diante de todos. Candinho, desconcertado e com o coração partido, balbucia. Não pode ser! Não pode! O caipira, tomado por uma mistura de tristeza e confusão, começa a duvidar do menino com quem havia começado a criar um laço tão bonito. O plano de Zuma, por ora, parece surtir efeito. Mas a verdade, como sempre, tem o pé ligeiro. E a farsa da vilã não deverá durar por muito tempo. Candinho, em choque com a suposta descoberta do roubo, fica sem saber o que pensar. Seus olhos marejam ao ver o camafeu da mãe, aquele mesmo que carregava como símbolo do amor perdido, agora nas mãos de Zuma, que o retirara do bolso de Samir. O menino aflito repete. Eu juro, eu não fiz isso. Eu nunca roubaria nada do senhor Candinho. Mas a dúvida já estava plantada. Celso, que até então acompanhava tudo em silêncio, se aproxima e tenta amenizar a situação. Deve haver algum engano, Candinho. Esse menino parece ser tão bom. Talvez alguém tenha posto isso no bolso dele? Zuma se faz de ofendida. Tá querendo dizer que eu menti, Celso? Eu vi com esses olhos aqui. O camafeu tava no bolso dele. Candinho segura o objeto com força, como se tentasse se reconectar com Anastácia através dele. Sua voz sai embargada. Esse camafé é da minha mãe. Era a única coisa que eu tinha dela. Se ele foi mesmo roubado, eu não sei mais em quem confiar. Samir começa a chorar, se aproximando de Candinho. Por favor, me escuta. Eu nunca faria isso. Eu gosto do senhor. Eu queria só ter um pai. Mas Uma o empurra para trás. Chega de cena! Esse moleque é um farsante. Tá tentando se aproveitar de ti, Candinho. Igualzinho a Sandra fazia. O nome de Sandra ecoa como uma ferida mal curada. Candinho abaixa a cabeça. A lembrança da traição ainda dói fundo, e a dúvida o consome. Eu preciso pensar... Mais tarde, já no quarto, Candinho se tranca com o camafeu nas mãos, encarando o retrato de Anastácia. Lágrimas escorrem silenciosamente. Mãe, se a senhora ainda me escuta lá do céu, me dá um sinal. Esse menino, ele parece tão sincero, mas será que tô sendo enganado de novo? Enquanto isso, Samir é deixado chorando do lado de fora, sentado na escada. Celso observa tudo de longe, com um misto de culpa e desconfiança. Ele começa a desconfiar das atitudes de Zuma. A cena do achado da joia parecia ensaiada demais. Decidido, ele procura a governanta do casarão, Paulina. Paulina, você viu alguém entrar no quarto do Candinho durante a festa? Vi sim, seu Celso, a dona Zuma. Ela saiu de fininho enquanto todo mundo cantava parabéns. Tem certeza? Absoluta. E achei estranho. Ela disse que ia ao banheiro, mas seguiu para o andar de cima. A revelação é como uma faísca na consciência de Celso. Ele corre até o quarto de Candinho, bate na porta. Candinho, me deixa falar contigo. É sério. O matuto abre a porta, abatido. O que foi agora, Celso? Eu acho que esse menino tá sendo vítima de uma armação. A Paulina viu a Zuma indo pro teu quarto no meio da festa, antes do roubo. E você lembra que foi ela mesma quem sugeriu revistar os bolsos das crianças. Tá tudo muito estranho. Candinho levanta os olhos como se uma luz começasse a acender dentro dele. Você acha que foi ela que roubou o camafé e colocou no bolso do menino? É o que parece, Candinho. E só tem um motivo para isso: te afastar do menino. A Zuma sabe que você tá ficando apegado a ele. Ela e a Sandra são farinha do mesmo saco. Movido pela dúvida e agora pela indignação, Candinho decide agir. No dia seguinte, chama Samir para conversar a sós. Me diz a verdade, menino. Você mexeu na minha cômoda? Nunca. Eu nem sabia que o camafeu estava lá. Eu só fui lá porque o senhor mandou o Celso buscar ele. E você lembra se alguém te encostou, te abraçou ou mexeu nos teus bolsos? A Zuma. Ela disse que ia me revistar. Mas ela botou a mão no bolso e...
Achou o camafeu. A confirmação do próprio menino faz a ficha cair de vez. Candinho respira fundo, limpa as lágrimas que ameaçam cair e bate o punho na parede. Então foi isso. A danada me enganou direitinho. De novo. Decidido a esclarecer tudo, Candinho chama Paulina e organiza um plano. Eles vão confrontar Zulma com astúcia. No jantar daquela noite, Candinho finge que tudo está bem.